minha gente, tudo bem? Hoje é Dica de Livro! Bora lá para mais um conteúdo em que eu tento compartilhar alguns autores, autoras, livros que contribuíram para a minha formação. É claro então que nem sempre será um conteúdo engajado, militante, marxista, comunista, revolucionário, senão coisas que foram importantes, em temas que foram importantes e que talvez sejam úteis para você que está seguindo aqui a produção relativamente quase diária do nosso conteúdo. Todo dia útil. Para não esquecer, a gente está aqui com o Apoia-se, né? Que é uma campanha para a gente poder melhorar não só os equipamentos, esse tipo de conteúdo, mas a longo prazo, médio e longo prazo, a gente conseguir recurso para trazer livros, artigos, traduções inéditas para o português e que seriam, né, fundamentais para a gente poder melhorar, aperfeiçoar e qualificar nossa análise crítica da realidade, mas não só isso, como a nossa capacidade de atuar nela. Por isso, todas as vezes que a gente estiver aqui comentando, compartilhando nesse modelo de vídeo que é o Socializando Referências, a gente vai trazer um texto em português, seja ele mais didático, acessível, ou mais complexo, mais aprofundado, e um texto em espanhol, provavelmente ligado ao pensamento de libertação de preferência, que a gente precisaria traduzir ou trazer aqui para nossa terrinha, para nos municiarmos, para pensar a realidade, e provavelmente essas traduções aí sim vão tocar em elementos, posições e questões de mais engajamento, militância, por esse caminho aí. Mas para começar, vamos lá com a primeira dica, esse livro aqui, ó, Chutando a Escada, do Ha Joon-chang. É um livro de economia política que tenta mostrar as estratégias utilizadas pelos países do centro do mercado mundial que deflagraram os processos de industrialização moderna dentro do capitalismo para poder se desenvolver, se estruturar e produtivamente, ter relativa autonomia para poder atuar enquanto protagonistas no processo produtivo, na organização do mercado mundial. A sacada do Ha Joon-chang é indicar pra gente que os países do centro do mercado mundial, os países capitalistas na ponta do processo de industrialização, utilizaram estratégias, recursos, mecanismos que hoje são considerados perigosos ou problemáticos para o mercado mundial. Na verdade, eles usaram especialmente as estratégias protecionistas, de controle de sua produção, de planejamento relativo. Você tem uma série ali de mecanismos utilizados e que hoje gostariam de impedir que os chamados países periféricos, de terceiro mundo, do sul global, qual seja a nomenclatura, que não estão dentro da marcha da industrialização deflagrada a partir do século XIX, que hoje seria um grande problema, que são impedidos de fazer isso. Por isso que o nome é Chutando a Escada. Utilizaram uma escada, subiram até um território, agora chutaram ela e não deixam que os outros a utilizem. Fica então como recomendação, publicado pela editora Unesp em português, e é um livro muito interessante, tá? Não tem nada de marxista revolucionário, coisa do tipo, mas além de ser acessível e didático, é muito bacana para você compreender como foi efetivamente realizado o processo de industrialização e desenvolvimento dos países capitalistas, tudo bem? Dentro das organizações do mercado global, não estamos falando de uma coisa que seria contra-intuitiva, Mercado Livre, aperta, sei lá, que maluquice mais que o pessoal inventou, não é isso, é exatamente para demonstrar que existe uma maneira de se fazer, e esta maneira hoje, dentro das regras do jogo, é impedida, não se pode, tá contra as regras, estabelecidas por quem? Pelos países do centro. Então é interessante dar uma lida, acho que vale muito, pode contribuir para você compreender um pouquinho mais e não cair na rede de lorotas que circulam por aí entre ANCAPs e quem vende curso de investimento. O segundo que eu gostaria de indicar é esse daqui, ó, da Elsa Tames, Las luchas de poder en los orígenes del cristianismo. As lutas de poder nas origens do cristianismo. Esse livro fantástico seria extremamente útil para nós hoje numa posição crítica, liberadora ou libertadora do pensamento dentro do âmbito religioso, porque ele se trata de um comentário à primeira carta de Timóteo, que para quem é do meio crente tá ligado que normalmente é a carta utilizada para justificar e legitimar uma série de relações de dominação e de opressão hoje e desde muito tempo. Então a Elsa propõe uma metodologia para a abordagem do texto, para a leitura crítica e interpretação não só daquilo ali que aparece num primeiro momento, senão os fenômenos históricos que estão por trás do texto, as condições da época, as estruturas das relações sociais vigentes, os conflitos.
de classe, gênero, entre etnias e na própria organização das doutrinas que estavam sendo construídas em diferentes comunidades religiosas ali do pessoal que é seguidor do caminho, seguidor de Jesus, dos primeiros cristãos, digamos assim. E isso é transformador. Além disso, para a própria crítica ou teoria literária, o texto da Elsa também contribui muito, mas muito mesmo. Então vale a pena conhecer e para poder enfrentar questões sensíveis, duras e delicadas, especialmente de um ponto de vista conservador ou mesmo reacionário, que se apropria desse tipo de texto para dar foco em determinados elementos sem uma crítica devida e esquecer outros que seriam fundamentais para os projetos em curso hoje. Tanto conservadores, progressistas, revolucionários, que estão em conflitos e disputas, e que a gente precisa então ter critérios para analisar o texto, e não só ele, senão a realidade. E não só a nossa realidade, senão a realidade daquela época, para a gente poder fazer uma transição, contraposição, ou mesmo transposição de um tempo para outro. Beleza? Então se você curte esse tipo de conteúdo, também dá uma olhadinha aqui ó, no nosso Apoia-se, porque a partir de 25 conto que você tiver dando a forcinha aqui para nossa manutenção do trabalho, a gente tá como uma das recompensas uma leitura quinzenal desse texto, com tradução simultânea, que eu faço enquanto a gente vai lendo, discutindo e percebendo aí alguns traços da metodologia da Elsa e do conteúdo que ela está propondo e que pode ser muito interessante. É um texto que ainda não foi publicado em português, nós temos esse projeto e esse sonho, e se você quiser e puder contribuir, chega junto que você vai curtir, tá bom? Beleza? Esse foi o nosso Socializando Referências, espero que vocês tenham curtido e até a próxima!